Fala pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a adição, a subtração, a multiplicação e também a divisão com números decimais, certo? Então nós fizemos um apanhado geral aí antes das 4 operações básicas da matemática, né? E agora nós vamos aprofundar um pouquinho e trabalhar com números decimais, tá? Então nós vamos ser bem mais rápido agora, não temos tantos conceitos, é mais método, né? Ou como alguns dizem, é mais algoritmo, tá? Então nós vamos ver a maneira de resolver esses probleminhas quando a gente tem casas decimais, certo? Então vamos lá. Por exemplo, na adição, se nós quisermos somar 7,45 com 3,2. Qual que é o valor disso aqui? Como nós vamos proceder então para fazer isso aqui? Na adição de números decimais, o que nós temos que alinhar é a vírgula. Tá? Alinhando a vírgula, a gente garante que a unidade, a dezena, a centena, o décimo, o centésimo, tudo isso vai estar alinhado. Então, por exemplo, nós faríamos isso aqui, ó. Vamos fazer a letra mais bonitinha, né? 7,45 e embaixo nós teríamos o 3,2, tá? Lembrando, 3,2 é exatamente igual a 3,20. Então não muda nada representar como 3,2 ou 3,20. Eu costumo brincar que a única coisa é que a gente economiza caneta, né? Tá? Então, olha só, pessoal. A operação está montada. Dessa maneira aqui, a gente consegue, então, fazer a soma. Nós vamos somar exatamente igual a uma adição comum, tá? Não tem mudança nenhuma. Olha só, 5 com o zero que eu apaguei aqui, seria 5, 4 com 2, 6, a vírgula, ela abaixa na mesma posição que ela está, e 3 mais 7, 10, 10,65. Ok? Vamos mais um exemplo aqui. 37,16 mais 6,132. Ok? Igual a quanto? Qual que é esse valor aqui para nós? É a mesma coisa, pessoal. Vamos alinhar pela vírgula. Então, olha só. 37,16. Aqui nós temos 6,132. Eu fiz questão de fazer um exemplo assim porque nós temos esse desalinhamento aqui, ó. E eu queria mostrar que isso não muda nada, tá? A gente pode simplesmente pensar que nessas posições que a gente não tem um número alinhado, é como se existisse um zero. De forma, pessoal, que toda vez que a gente somar zero a alguma coisa, a gente vai manter o valor daquela alguma coisa, né? Então, se eu somar 0 com 3, é 3. 0 com 75, é 75. Então, esse zero que eu adiciono aqui, ele não muda absolutamente nada no nosso resultado, tá? Ok? Então, olha só. 0 com 2, 2. 6 com 3, 9. 1 com 1, 2. Desço a vírgula. 6 com 7, 13, né? Lembram que esse 1 que estaria aqui no 13, ele vem aqui em cima, ó. Tá? Então, seria 3 mais 0, seria 3, mais o 1, 4. 43,292. 43,292. Ok?
Enquanto eu ia fazendo esse exemplo, me surgiu aqui uma outra ideia que eu acho que pode salvar algum de vocês em algumas dúvidas que acabam aparecendo ao decorrer do tempo. Vamos lá. Vamos pensar aqui em algo. 76,645. 18. Vamos manter o padrão? Então, vamos fazer isso aqui, ó. Mais 18,573. Tá? Qual que é o resultado disso? Esse, então, é o nosso padrãozinho das anteriores. Vamos manter ele como eu falei. Tá? Pessoal, simples. Já pegaram aí, com certeza, o macete da vírgula, né? Que é ela que alinha agora a nossa operação. E então, nós vamos montar aqui, ó. 76,645, 18,573. Ok? 5 mais 3, 8. 4 mais 7, 11. O 1 continua vindo para cá. Por que eu fiz esse exemplo? Eu queria mostrar para vocês que na parte decimal, se eu tiver a soma de dois números maior do que 10, maior do que 9, perdão, eu continuo passando esse 1 aqui para cima. Tá? Então, antes da vírgula, obedece a mesma regra que nós tínhamos antes. Se a soma dos dois números passou de 9, vai gerar 10, 11, 12, 13, enfim, o 1 vai lá para cima para somar. Tá? Então, esse foi meu objetivo. Então, olha só, 11, né? Passamos 1 lá em cima. 6 mais 5, 11, com mais 1, 12. 12. O 1 vai vir aqui em cima também, certo? Então, vocês podem ter essa certeza que aquela regrinha desse 1 vir somando, ela vale sempre, tendo vírgula, não tendo vírgula. Se fez o alinhamento, essa regra é mantida. 6 mais 8, 14, com mais 1, 15. Passamos 1 aqui em cima também. 7 mais 1, 8, mais 1, 9, e a gente simplesmente desce a vírgula, tá? Então, 95,218. Pessoal, vamos para subtração, também simples como a adição, tá? Mas vamos fazer e vamos praticar. Se vocês tiverem dúvidas, comentários e vamos tentar ajudar vocês. Então, agora nós vamos para subtração. Estou aqui. Subtração, então, de números decimais. A regra é bastante semelhante. A gente vai alinhar pela vírgula e vai continuar fazendo aquela metodologia de antes. Ou seja, se nós não conseguirmos subtrair, né, por exemplo, precisarmos tirar 4 de 3, não tem como, porque a gente só teria 3, a gente pega um emprestado da anterior, né? E é assim que a gente vai trabalhar. Olha o que eu quis dizer com isso. 17,53 menos 12,48. Quanto que é isso? Pessoal, lembrando, né, que este número obrigatoriamente precisa ser o de cima e este número obrigatoriamente precisa ser o de baixo. Lembram que quando nós falamos de propriedade, na adição, a gente tem a comutativa, né? Que dizia para nós, 3 mais 2 é igual a 2 mais 3. E a subtração não tem a propriedade comutativa. Então, 17,53 menos 12,48 é diferente de 12,48 menos 17,5. Então, por isso, nós precisamos manter a ordem desses dois números, tá? Olha só, obrigatoriamente tem que ser 17,53 em cima e o 12,48 embaixo.
O que eu quis falar antes, quando eu falei do pegar emprestado, é exatamente o que a gente vê nessa situação aqui. 3 menos 8. Nós não conseguimos tirar 8 de 3, tá? Se nós temos 3, não tem como tirar mais do que 3. Então, eu vou pegar um emprestado aqui do 5. Então, nós teremos 13, isso aqui vira um 4, né? Então, 13 menos 8, nós teríamos 5. E 4 menos 4, 0. A vírgula simplesmente desce. 7 menos 2, 5. E 1 menos 1, 0. Tá? Então, a gente consegue afirmar que 17,53 menos 12,48 é igual a 5,05. Pessoal, professor, você falou que era 0,5,05. Esse primeiro zero aqui, pessoal, ele não precisa ser escrito, tá? Vou economizar aí a tinta da minha lousa digital, né? Tá? Para não gastar muito. Então, vamos para mais um exemplo. Deixa eu pensar o que seria legal aqui. Certo. 12,3 menos 4,25. Qual que é o valor disso aqui? Vamos lá. Regrinha do alinhamento. Vírgula. É a vírgula que alinha para nós. Então, 4,25. A gente está fazendo uma subtração. Então, olha só. Da mesma forma que lá na adição, a gente poderia imaginar um zero aqui, ó. Aqui na subtração, também a gente vai imaginar esse zero. Ou seja, 0 menos 5, eu preciso pegar um emprestado, né? Então, isso aqui vira um 2, e nós teríamos 10 aqui. 10 com 5, menos 5, restaria para nós 5. 2 menos 2, 0. 2 menos 4, também não consigo. Preciso pegar um emprestado, né? Então, ficaria 12 menos 4, seria 8,05. Só para deixar claro e manter o padrão, olha só, a gente traria 1 aqui, esse corta e vira 0. Então, é 12 menos 4, que traria o 8 para nós ali embaixo, né? 8,05. Então, pessoal, eu acredito que esses dois exemplos aí de subtração são suficientes, tá? E qualquer coisa a gente já combinou que vocês vão deixar nos comentários, né? Agora nós vamos então para a nossa terceira operação, a famosa multiplicação. Multiplicação. Estou aqui. Então, vamos para um exemplo aqui de multiplicação. 14,32 que multiplica 6,14. Quanto é isso? Saí pegando pesado, mas... Então, olha só. A gente vai botar os números um abaixo ao outro. E não sei se vocês lembram, na multiplicação nós não precisávamos alinhar. Tá? Não tem necessidade da unidade estar embaixo da unidade, né? Certo? E aqui também, tá? Não vai ter a necessidade. Acabou que aqui eu estou com a mesma quantidade de números decimais e casas decimais, e por isso acabou ficando alinhado, mas não tem essa necessidade. Olha só, num primeiro momento, a gente esquece as vírgulas. A gente vai estar fazendo a multiplicação aqui como se não existisse vírgula nos números, tá? Então, vamos proceder aqui. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. Então, fica 1 aqui, 2 aqui, perdão, e
o 1 aqui. 4 vezes 4, 16, mais 1, 17. Sobe o 1 aqui em cima também. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. Lembra que a gente agora, então, quando vai multiplicar esse 1 aqui, né? A gente vai deixar uma casa em branco aqui, ou colocar um 0 aqui. Funciona da mesma maneira, né? Olha só que multiplicação boa. Se todo professor botasse 1 vezes alguma coisa, ia ser top as provas, né? 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 4, 4. E 1 vezes 1, 1. Professor querido esse, hein? Continuando. 0 e 0. 6 vezes 2, 12. Então, nós vamos ter um 2 aqui e sobe o 1 aqui em cima. Para a gente não esquecer, vamos apagar esses outros aqui, que é da primeira multiplicação, né? 6 vezes 3, 18, com mais 1, 19. Vai vir um aqui em cima. 6 vezes 4, 24. Com 1, 25. Então, vem um 2 aqui. 6 vezes 1, 6, com mais 2, 8. E aqui, pessoal, nós vamos somar esses três valores. Pessoal, nós podemos fazer por partes, somar primeiro um, depois o outro, mas como o objetivo agora é explicar a multiplicação, a gente pode somar os três de uma vez. Vamos fazer por partes isso aqui. 8, aqui, mais 0, seria 8. 2 mais 2 mais 0 é 4. 7 mais 3 daria 10. Mais 2 daria 12. Vem o 1 aqui em cima. 1 mais 5 é 6. Com 4 é 10. Com 9 é 19. Então, vem o 1 aqui em cima. 1 mais 1 é 2. Mais 5 é 7. E 8 mais nada é o 8. Tá? Então, o professor quer dizer que 14,32 é igual a... perdão. 14,32 vezes 6,14 é igual a 879.248? Não. Eu falei que, num primeiro momento, nós não precisávamos nos preocupar com as vírgulas. Agora chegou a hora de a gente pensar nelas, tá? Então, olha só. O que nós precisamos fazer? É contar quantas casas decimais existem depois das vírgulas. E quantas nós temos? Olha só, uma casa aqui, duas casas aqui. Aqui tem a terceira e aqui tem a quarta. Então, pessoal, nós temos 4 casas decimais aqui nessa nossa multiplicação. Tá? Certo? E o que isso significa para nós? Que nós vamos ter que colocar a vírgula 4 casas, contando da direita para a esquerda. Olha só, primeira casa, segunda casa, terceira casa, quarta casa. Ou seja, aqui ficará essa nossa vírgula. Então, na verdade, 14,32 vezes 6,14 é 87,9.248. Tá? Beleza, pessoal? Tranquilo? Deu para pegar mais ou menos o mecanismo aqui? Contar as casas da direita para a esquerda, vocês vão contando ali para localizar a posição que essa vírgula fica, né? Então, mais um exemplo aqui. 3,2 vezes 1,7. Quanto é isso?
Isso aqui eu acho que vai ficar mais tranquilo para vocês pegarem o espírito, porque a gente não teria esses três números sendo somados, né? Acho que eu peguei pesado nesse primeiro. 3,2 vezes 1,7. De novo, pessoal, esse alinhamento é mera coincidência de ter o mesmo número de casas decimais. Não tem necessidade de alinhar na multiplicação. No primeiro momento, a gente vai esquecer a vírgula de novo, tá? Então, 7 vezes 2, 14, sobe o 1 aqui. 7 vezes 3, 21, mais 1, 22. 1 vezes 2, 2. E 1 vezes 3, 3. 4 mais 0 aqui, 4. 2 mais 2, 4. 2 mais 3, 5. 3,2, tão pequenininho o número, vezes um número menor ainda, 1,7, dá 544? Não. Lembrem que a gente precisa contar as casas, 1, 2 casas, e aqui nós vamos contar 1, 2 casas, ou seja, aqui estará a nossa vírgula, de forma que 3 vezes 2, vezes 1,7 é igual a 5,44. E para não perder o padrão, eu vou voltar aqui e vou falar que esses dois valores multiplicados retorna para nós o valor de 87,9248. E aí, pessoal, tranquila a multiplicação? Vamos relembrar uma propriedade muito importante da multiplicação? Olha só, 1,7 vezes 3,2 tem que trazer para nós o mesmo resultado. Lembram lá? A ordem dos fatores não altera o produto. Falei essa frase lá na linha de multiplicação, tá? Então, 2 vezes 7, 14. 2 vezes 1, 2. Tá? Só que o professor se empolgou e esqueceu que quando a gente tem o 14 aqui, vem o 1 aqui em cima. Então, 2 vezes 2 é 2, mais 1 é 3. 3 vezes 7, 21. Vem um 2 aqui em cima. 3 vezes 1 é 3, mais 2, 5. Quando a gente faz a soma, nós temos o 4. 3 mais 1, 4. E 5 mais 0, 0. E as duas casas me trazem o mesmo valor. Não sei se vocês perceberam, pessoal, mas nessas duas operações, eu de propósito não botei o 0 aqui. Tá? Eu não coloquei justamente para mostrar para vocês que não precisa, é somente deixar a casa em branco e traz o mesmo valor. Certo? E agora nós vamos, então, para a nossa última operação com números decimais. E qual é essa operação? O que faltou, pessoal? Divisão. Certo? Vamos ver como é que fica a divisão aqui? Então, 8,9 dividido por 3. Quanto é isso? Só um número decimal, mas não tem problema, tá? Não vai ter problema nenhum. Então, isso aqui seria isso aqui, ó. 8,9 dividido por 3. Pessoal, na divisão, obrigatoriamente, os dois números precisam ter a mesma quantidade de casas decimais. Ou seja, nós vamos precisar mentir para o problema aqui. Mas é uma mentira boa, tá? Uma mentira que vai fazer o resultado aparecer. Então, nesse 3 aqui que não tem nenhuma casa,
nós vamos ter que escrever dessa maneira aqui. 3,0. Tá? Então, olha só, o primeiro número, o 8,9, tem uma casa decimal e o 3,0 também tem uma casa decimal. Eu acho, e eu estou admitindo, que todo mundo sabe que 3 é igual a 3,0, que a adição desse zero aqui não muda esse valor para nós, né? E eu posso ir mais longe, eu posso dizer que isso aqui também é igual a 3,00, certo? Posso adicionar quantas casas a gente precisar aí e continua sendo o mesmo valor, tá? Então, olha só, pessoal. Deixa eu apagar isso aqui, vamos escrever da mesma corzinha aqui. Tá? 3,0. A partir desse momento aqui, a gente apaga a vírgula dos dois, tá? Ou seja, vamos, aqui, ó, 89, né? 8,9 eu tirei a vírgula, 89, e 3,0, se eu tirar a vírgula também, fica 30. Ok? Olha só, 8 é menor do que 30, então não dá para mim multiplicar, certo? Eu tenho que dividir 89 por 30. Se eu usar o 2 aqui, 30 vezes 2 é igual a 60. Isso sobra para nós, né? 29. Se eu colocar vamos um pouquinho antes, 29, né? 30 é maior do que 29. Então, o divisor é maior do que o dividendo, né? Dessa forma, pessoal, nós não conseguimos um número inteiro. E eu não quero aqui deixar aquele resto que nós vimos anteriormente, tá? Como é que a gente vai proceder aqui? A gente vai fazer isso aqui, ó. Vamos colocar um zero a mais aqui. E toda vez que eu precisar fazer isso aqui, vai vir uma vírgula aqui. Ou seja, eu vou dividir 290 por 30. Se eu pegar o 9 aqui, eu teria o 270. O que me sobra 20. Certo? Então, pessoal, na divisão, a gente vai trabalhar mais ou menos assim. Vamos pensar num exemplo aqui. 8,7 dividido por 3. Quanto que é isso? Nós vamos colocar no formato que nós conhecemos. 8,7 dividido por 3. Pessoal, aqui nós precisamos obrigatoriamente ter a mesma quantidade de casas decimais nos dois números. Ou seja, para nós podermos resolver agora, a gente vai colocar uma vírgula aqui e um zero. Eu estou admitindo que todo mundo sabe que 3 é igual a 3,0, que é igual a 3,00, que por sua vez é igual a 3,00000, quantos zeros a gente imaginar aqui, tá? Então, a adição desse zero aí depois da igualdade, ele não muda o meu valor, beleza? Então, adicionei esse zero e nós temos, então, uma casa decimal no primeiro número e uma casa decimal no segundo número. Agora, pessoal, a gente simplesmente apaga as vírgulas, tá? Ou seja, nós temos 87 dividido por 30. Isso aí. Olha só, 30 vezes 1, 30. 30 vezes 2, 60. 30 vezes 3, 90. Opa, 90 já passou, então é o 2 que nós vamos ter aqui. 30 vezes 2 nós falamos é 60, isso é uma subtração, de forma que sobra 27 aqui para nós.
27 é menor do que 30, e eu sei que a gente não viu isso aqui ainda, tá? Para nós, antes, simplesmente, esse 27 era o resto, né? Restou 27. Mas nós podemos ir além. Nós podemos criar um resultado decimal também. Então, olha só. Se eu colocar a vírgula aqui, eu consigo adicionar aqui um zero, certo? Então, agora a gente tem 270 dividido por 30. Quanto que é isso? Olha só, 30 vezes 1, 30, 30 vezes 2, 60, 30 vezes 3, 90, vezes 4, 120, vezes 5, 150, 180, 210, 240, e quando a gente tiver lá vezes 9, nós teríamos o 270, o que gera para nós um resto igual a zero. Ou seja, 8,7 dividido por 3 é exatamente 2,9. Ok, pessoal? Vou fazer um pouquinho diferente agora para a gente cair numa situação mais interessante, que a gente consiga desenvolver um pouquinho mais esse conceito do decimal na divisão. Estou pensando aqui, olha só, 8,76 dividido por 3. Quanto que é isso? Então, olha só, 8,76 dividido por 3. Para mim deixar com a mesma quantidade de casas decimais, nós temos que botar 2 zeros aqui, tá? Então, isso aqui, pessoal, vai se transformar nisso aqui. 876 dividido por 300. 300 vezes 2 é 600 e resta para nós 276. Opa, eu esqueci de botar o 2 aqui, né? Olha só, 276 é menor do que 300. Então, a gente cai na mesma regra de colocar a vírgula aqui, ó. Colocamos a vírgula e adicionamos um zero. Eu estou com os números do cálculo anterior na cabeça, então, olha só. 300 vezes 9 seria 2.700. E com isso sobra 60. E daí vocês vão me pedir assim, professor, nunca vi um número com 2 vírgulas, né? Boto mais uma vírgula aqui para ficar os 600. Não, pessoal. Não. Isso não acontece. Vocês estão certos em pensar que não existe número com 2 vírgulas. Quando a gente está depois da vírgula, qualquer número que eu adicionar aqui, ele gera automaticamente um zero aqui para nós. Então, na verdade, eu já posso colocar o zero aqui. Então, 600 dividido por 300 seria 2. Isso aqui, 600, resto zero. Tá? Então, pessoal, depois da vírgula, depois de eu colocar a vírgula nesse quociente aqui, a gente sempre vai ter a adição de um zero a cada etapa. Tá? Então, aqui é igual a 2,92. Isso aí, então, pessoal. Acredito que a base aí da operação com decimais eu passei nesse vídeo para vocês, tá? É claro que se surgir alguma dúvida é para vocês deixarem nos comentários, já falei isso em outros pontos do vídeo. Manda comentários, cedo ou tarde eu vou responder vocês. E no mais aí, pessoal, curte o vídeo, compartilha, manda para tia, para avó. Não sei se vocês têm papagaio, cachorro, periquito, certo? Manda para todo mundo aí, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!